sou o filho mais velho de uma família que tem mais 2 irmãos. O meu pai é o pastor Martins e pastora Regina, também pastores quadrangular. Meu irmão do meio é o pastor Luciano, a caçula é a Larissa. Nós somos da região 593, na cidade de Montemor. Meu superintendente é o reverendo Juarez Ricardo Campos e a pastora Cláudia Campos, a qual eu trago o abraço a essa igreja, a essa região, ao pastor Samuel e sua família. E também, desde já, quero trazer um abraço do nosso presidente do estado, o pastor Toninho, e a pastora Lourdes. Querido, isso foi um pouco de mim. Sou pastor titular há 2 anos, mas na igreja quadrangular já fui coordenador regional de casais, coordenador regional de Comec, dou aula no ITQ, nas horas vagas eu brinco de dar aula de bateria, e se tiver alguma coisa para ser feita, se precisar de um apoio, dentro do turno 24/7, eu estou à disposição. Estamos há 1 ano e 11 meses aproximadamente como coordenador estadual de inclusão e acessibilidade, um trabalho que é muito importante e visa acolher todo e qualquer deficiente no seguinte sentido, de que ele tem voz e vez, e oportunidade de participar da obra do Senhor. Amém? Amém. Querido, hoje eu julgo que é um culto da família, e eu tinha até falado para vocês o tema que eu pregaria hoje. Antes eu queria saber quem atendeu, quem estava na sexta-feira e atendeu o meu desafio de trazer pelo menos uma pessoa. Diga eu. Não tem problema. Na próxima você cumpre. Tá bom? Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 23, versículo 8. Eu queria falar de 3 bênçãos para as famílias apegadas a Deus. Enquanto você encontra o texto, preste atenção numa coisa. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias que a Bíblia vai chamar de dias trabalhosos. Nós estamos vivendo uma polaridade em todos os sentidos. Se eu gosto de amarelo, eu não gosto de verde. Se eu gosto de verde, eu não gosto de azul. Se eu gosto de branco, eu não gosto de preto. E eu não estou falando da questão política, não é isso, é em todos os âmbitos da sociedade. Nós estamos perdendo a mão, e nós estamos perdendo a noção dos limites, e de se comportar e viver como a Bíblia nos chamou para viver. Nós temos visto a sociedade e todas as pessoas de uma maneira geral, e isso tem até atingido a igreja de certa forma, onde nós estamos transformando o amargo doce e o doce em amargo. Nós estamos entrando por um caminho do seguinte: não, se não é como eu penso, não serve. Josué capítulo 23, versículo 8, é o texto que nós vamos trabalhar. E aí, querido, nós estamos passando do limite de todas as coisas. E aí nós temos visto pessoas dizer assim: o meu filho não vai passar pelo que eu passei, e isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque foi as dificuldades, foi a adversidade que forjou o seu caráter e fez com que você chegasse até aqui. Olhe para mim. Irmão, foi graças aos meus pais não ter vendido facilidade para a minha vida, por causa da minha deficiência, que eu estou aqui pregando para você. Escute, falei ontem na reunião de ministério isso, e quando eu cheguei aqui, eu chequei para mim poder controlar a nossa rotina, o nosso horário, no sentido de dar tempo para tudo. Irmão, nós estamos no dia 19 de novembro, e eu e minha esposa já rodamos aproximadamente 2.000 e tantos quilômetros. Sabe por quê, querido? Porque não é uma questão de ter ou não ter tempo, é uma questão de prioridade. Eu estava até brincando que a gente, para dormir um pouquinho mais, nós preferimos tomar café da manhã, entre aspas, na estrada. Parou no lugar, comprou alguma coisa, trouxe para dentro do carro, veio tocando o carro e comendo. Por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha dó de mim e fale: ó, como esse pastor é dedicado. Não, irmão, para que você olhe para dentro de você e saiba que a transformação que Cristo fez na sua família, na sua vida, na sua casa, em tudo que está em teu entorno, é para você ser um outdoor, um testemunho vivo de que Ele faz, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que você precisa entender que num mundo tão polarizado, você tem que escolher um lado, o lado de Cristo, e saber que o que é amargo, o que é doce, é doce.
Porque Deus não negocia princípio. Você sabe o que Deus criou primeiro? Sim ou não? Está olhando com cara de dúvida. Ele primeiro criou o princípio para depois fazer as outras coisas. E nós estamos quebrando muitos princípios com a preocupação da facilidade. Não vai passar o que eu passei. Oh, querido, dá licença. E desculpa a minha força de expressão. A estrada que estamos trilhando, foi dito isso ontem na reunião de ministério. Ela tem muito sangue pelo caminho, porque muitos homens e mulheres de Deus pagaram com a vida. E nós estamos preocupadinhos, dizendo assim: o meu filho não vai passar o que eu passei. Por isso que ele é um Nutella. Por isso que ele é fraco. Por isso que ele não consegue ter personalidade, por isso que ele não consegue escolher. E aí sabe o que acontece depois? Você vai chorar para o líder de casais da igreja, para o pastor da igreja, achando que nós temos uma varinha mágica para resolver todos os problemas, quando na verdade, se nos posicionarmos e decidirmos estar apegado a Deus, Ele resolve todas as coisas e nos dá sabedoria para resolver e agir. Olhe para mim, ressuscitar Lázaro é com Cristo, tirar a pedra é responsabilidade sua. Deus vai dar o crescimento que a coordenadoria de inclusão e acessibilidade precisa. Isso já está pronto no céu. Agora sabe quando vai acontecer? Quando eu fazer o que eu estou fazendo, arregaçar as mangas e não ter preguiça e trabalhar. Porque a minha parte Deus não faz, Ele faz a dele. Quem encontrou? Josué capítulo 23. Versículo 8, alguém leia para mim, por gentileza. Pode continuar. 23, 8, pode ler o 9 junto. Por que será que isso aconteceu? Por quê? Porque o começo do texto diz o seguinte: para se apegar a Deus. Nós temos apegado-nos a quem? Josué está indo para a reta final da sua vida, porque no capítulo 24, versículo 15, ele diz que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Mas nesse processo, o povo de Israel está vivendo um momento de decisão e de escolha, talvez como a nossa nação está vivendo, e a sua família está vivendo. E a minha pergunta para começar a mensagem é: a quem você tem se apegado? A movimentos? A novas ideias mirabolantes? Isso resultou em quê? Olha para mim, irmão. Quem nasce grande é monstro. Então eu não consigo acreditar em ideias revolucionárias mirabolantes que em um estalar de dedo está tudo resolvido. A Bíblia não mostra isso. Tanto é que o próprio Deus levou 6 dias para fazer o mundo. Se Deus levou 6 dias, como é que alguém e acontece? Não é bem assim que funciona. Mas eu quero que você faça uma análise, antes de eu dizer as bênçãos que segue a família apegada a Deus, é olhar para dentro de você e a quem você tem se apegado, e os seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, sobrinhas por tabela. Olhe para mim, querido, eu estou pregando o evangelho hoje, porque graças a Deus um casal de idosos, já de idade, nossa, idosos de idade foi péssima, mas tudo bem, se achegaram ao evangelho, em meados dos anos 80, minha avó primeiro se converteu, depois o meu avô, e levaram minha mãe, e foram levando a gente de pequenininho para a igreja, e estamos até hoje. Hoje, o meu avô e minha avó estão na glória, já tem bisneto deles, ministrando no altar com 10 anos de idade. Sua família é perfeita, pastor? Não, nem queira saber os problemas. Mas
alguém nos instruiu, nos motivou a se apegar a Deus, independente das condições, independente de estar bem ou mal, independente de frio ou calor, saúde ou doença, dinheiro ou falta dele, porque nós precisamos entender uma coisa: quando estamos apegados a Deus, todas as demais coisas Ele cuida, Ele supre, porque Ele tem poder para fazer isso. Primeira bênção, as duas primeiras bênçãos que uma família apegada a Deus tem: direção e proteção. Êxodo vai dizer o seguinte, que durante o dia, uma nuvem cobria Israel. Porque se você acha que aqui está calor, você não tem noção do que é no deserto, durante o dia. Uma nuvem cobria do sol escaldante do deserto. Uma nuvem que trazia a proteção do calor. Que altas temperaturas de uma fornalha têm aquecido e superaquecido sua vida, ao ponto de te fazer ter medo? Eu quero dizer para você que a nuvem de glória te esconde. Eu quero dizer para você que os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Eu quero dizer que Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à direita, e não seremos atingidos. Há uma proteção de Deus sobre sua casa e sobre a sua família, a partir do momento que você está apegado a Deus. Proteção. Eu vou salvaguardar os detalhes, porque pelo visto o culto está sendo transmitido, então eu preciso poupar alguns detalhes. Estou com a minha esposa em 2017, fomos ministrar numa cidade aqui da região do interior de São Paulo, e nós fomos em 2 carros, porque eu sou inteligente, irmão. Além de eu casar com uma mulher linda, que cozinha bem e que dirige, ela canta, e encanta, porque eu tinha que ser esperto, né? Eu tinha que ser, presta atenção. E aí nós fomos ministrar para casais, e ela ia fazer o louvor, e nós fomos com 2 carros, com os meninos, com a equipe, com a gente. E aí ministramos, foi uma bênção, e nós nunca acabamos um evento e levamos equipamento para o carro. Quem anda com a gente sabe disso. Pastor Samuel, eu acho uma falta de respeito. Quem me convidou para ministrar, ela quer que depois do evento eu dê uma gota de atenção em quem está comigo. E ontem eu já pedi 10 vezes desculpa, eu vou pedir a 11ª publicamente. Ontem a reunião de ministério eu precisei ir embora antes, porque eu tinha um casamento na minha região. E eu não vou contar para vocês que a gente andou a 140 por hora. Finge que não sabe. Mas chegamos inteiro, vivo em casa, passamos pelo chuveiro, saímos do outro lado, chegamos no casamento e deu tudo certo. E aí nós, naquele dia, acabamos de ministrar, os meninos olharam para mim e falaram: pastor, os nossos carros estão na porta lateral, e vai ter janta, vamos pôr tudo no carro? E eu não concordo com isso, irmão, porque como eu disse, a gente tem... Eu olhei para os meninos e falei: alguém quer falar com a gente? Não, está todo mundo arrumando a gente, joga no carro, vamos lá. Colocamos tudo no carro, e aí sentamos para jantar, mas eu tinha algo me incomodando, e eu não entendia o que era. De repente a pastora Jô do meu lado virou e falou assim: vamos embora. Aí eu olhei para ela e falei: está tudo bem? Tá, mas eu queria ir embora. Irmão, a pastora Jô não se importa de fechar a igreja comigo, dos outros. Mas nós, quando estamos na estrada, temos um acordo, e quem anda com a gente sabe que tem esse acordo. Se a pastora Jô deu um sinal de vamos embora, é porque ela observou algo que eu não observei. Nós vamos embora. Elas coisas têm que carregar o carro. Eu falei: não, está tudo no carro, vamos embora. Jantamos, me despedi, entramos no carro e saímos. E sabe quando o teu coração está apertado, você não sabe o que está acontecendo, e o que é aquilo? O resumo da história, irmão. Quando eu estou chegando na minha casa, o celular toca, o pastor de onde eu fui pregar: onde você está? Falei: na porta da minha casa, graças a Deus. Eu falei: o que houve? Estouraram 2 caixas eletrônicos na entrada do bairro. O bairro está fechado, e é o lugar que você ia passar com a equipe. Eu estava morrendo de medo, porque a polícia chegou, teve troca de tiro, nós estamos tudo trancado dentro da igreja, o bairro está um caos. Falei: fique em paz, eu estou em casa. E o outro carro, eu falei: está todo mundo com a gente
em segurança. Olhe para mim, porque quando você está apegado a Deus, Ele te dá discernimento de tudo, em nada Ele permite você ser discernido, e Ele te protege, Ele te livra, Ele te guarda, desde que você esteja apegado a Ele. Segunda bênção, o mesmo texto de Êxodo diz que durante a noite, uma coluna de fogo guia Israel. Quantas famílias destruídas, quantos negócios mal resolvidos, porque você não fez pela direção de Deus. E se nessa manhã você se encontra nessa situação, dá tempo de pedir perdão a Deus, de recorrer a Ele e deixar Ele direcionar a tua vida. Olhe para mim, querido. Há uma canção de 2005 da pastora Eichela, do álbum Terremoto, que diz o seguinte: quando não sei que direção tomar, paro tudo para te escutar, nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Está na hora de você parar de quebrar a cara, está na hora de você parar de quebrar a cabeça, está na hora dessa área da sua vida ser um problema e passar a ser bênção, desde que você deixe a coluna de fogo, o Deus dos deuses, guiar a sua decisão. Fazem 24 anos que eu estou no interior de São Paulo, porque o meu pai aceitou a direção de Deus. Em 1999, ele sem trabalhar, eu tenho uma complicação na vista, preciso vir às pressas para Campinas, porque eu trato no Penido Burnier. E de repente o meu pai desempregado, e nós viemos às pressas. Meu pai decidiu, já que o Carlinhos opera ou não opera, nós temos família em Campinas, nós vamos ficar pelo menos uma semana. Enquanto eu estou no hospital, meu pai vira na esquina da antiga rodoviária um anúncio: precisa de mecânico de empilhadeira e máquinas pesadas. Olhe para mim, o salário oferecido era 1/3 do que meu pai ganhava em Santos. Só que a Bíblia diz que antes que aconteça, vos faço conhecer. Um mês antes, durante uma semana, na semana missionária que teve na nossa igreja, cada dia Deus usava uma pessoa diferente para o meu pai, para dizer para ele o seguinte: eu estou te preparando para te levar para um lugar. Olhe para mim, 2 filhos deficientes, sogro e sogra morando com ele deficiente, e a minha irmã caçula. 7 pessoas, casa própria no litoral de São Paulo. Vim para o interior para pagar aluguel e ganhar 1/3 do que ele ganhava lá. Sabe o que é isso? Direção de Deus. Deus direcionando. Olhe para mim, querido, ainda que o lugar que você esteja hoje pareça um deserto, Deus tem poder de florescer no deserto, porque foi isso que Ele fez com Abraão. Não se encante com as Campinas. E olhe para mim, quem está falando isso para você é alguém que murmurou durante 1 ano contra o meu pai. Calma, já pedi perdão para ele, e para Deus também. 1 ano, pastor Samuel, pisando duro, mimadinho, como é que o senhor me tira da beira da praia para vir para a roça? Era assim que eu falava, do interior. Pergunta se eu quero ser transferido para o litoral de São Paulo, mas nunca. A não ser que Deus queira me direcionar para lá de novo. Aí é um outro problema. Aí é uma outra questão que eu vou pianinho e obedeço. Mas eu, de vontade própria, não. E eu tenho tios lá, meu irmão mora lá, parte da família toda está lá. Irmão, com 19 anos de idade, gravando o meu primeiro CD como baterista. Eu e meu irmão como tecladista. Nós passamos 1 ano indo e voltando de Campinas para Santos no Cometa, saía da escola com a mochila de prato, caixa, pedal, batera sabe o que é isso, carregar um monte de tralha. Meu irmão que toca 10 instrumentos, só não me conformo com isso, mas Deus foi generoso com ele, e ele também estudou, né? Mochilona do teclado nas costas, o violão aqui na mão, e tome, sair da escola correndo, pega o cometão, 3, 4 horas de viagem, chega, ensaia, grava, toca, no outro dia de manhã, sai correndo para poder chegar no culto à noite e ajudar o meu pai na igreja.
Deus, e entendemos que a nuvem tinha movido para subir a serra e se estabelecer no interior de São Paulo. E posso dizer uma coisa: que bom que meu pai ouviu a direção de Deus, porque foi no interior de São Paulo que Deus nos fez prosperar, nos abençoou, nos honrou, mudou em muita coisa as nossas vidas. Olhe para mim, você precisa parar de decidir sozinho, porque a palavra do Senhor diz que quando nós o aceitamos, é Ele quem direciona as nossas vidas. Isso é tão forte que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, nós deixamos Ele ser absoluto e tomar conta das nossas decisões. Qual é a grande decisão que você tem que tomar? O que você está protelando há tanto tempo, porque não aceita que é a vontade de Deus e ponto? Irmão, eu sou tão sanguíneo que chego a ser hemorrágico. Sabia? Como diz minha esposa, pelos poros. Mas se tem uma coisa que eu busco ter com Deus é o seguinte: eu posso não gostar da direção que Deus me deu, mas se Ele der, é isso que o Senhor quer para mim? Eu não gostei, mas eu vou obedecer. Sabe por quê, querido? Porque eu e você só enxerga até aqui. Ele está vendo além dessas paredes. Ele está vendo além de hoje, Ele está vendo o amanhã. Olhe para mim, você acha que Deus não quer que você tenha uma vida sentimental abençoada? Pastor, e por que não chegou ainda a moça que eu tanto espero, o moço que eu tanto espero? Porque você não está deixando Deus te direcionar. E se você continuar agindo desse jeito, você vai quebrar a cara igual eu já quebrei um dia. Pastor, parece que minha vida financeira não anda, minha vida profissional está travada. Lógico que está. Você não entrega para Deus te direcionar? Não entende que Deus tem poder de fazer mais, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos? Não entende que Jeremias 29:11 diz: bem sei pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para alcançar o fim que desejais. Poxa, pastor, Deus falou comigo desde a adolescência que tem um plano para a minha vida, que tem um chamado, que Ele vai me usar, e não acontece nada, nenhum líder me dá oportunidade. Não vai dar oportunidade mesmo, e se eu fosse o teu líder eu também não daria. Porque você não aceita ser direcionado por Deus. Você quer ser obstinado, resolver do teu jeito. Você não aceita ser mentoreado e direcionado. Você não se prepara para cumprir o que Deus tem para a sua vida. Olha para mim, irmão, você acha que eu caí de paraquedas no altar para pregar? Eu prego desde os meus 15 anos. Só que olhe para mim, enquanto minha vista deu ao ponto de ler com óculos fundo de garrafa e uma lupa, eu lia. A partir do momento que eu não tinha mais vista para ler, audiobook. Porque eu sou cego e não surdo. E quando não tem material em audiobook, eu peço à minha esposa os olhos dela emprestado. E aí ela lê para mim. E se ela está ocupada com alguma coisa, eu busco o apoio de alguém. Enfim, eu me mexo. Sabe o que você precisa entender? Que nós precisamos entregar e deixar a nuvem de glória, a nuvem de fogo, a coluna de fogo guiar. A Bíblia diz que quando a nuvem movia, eles andavam. Calma, gente, eu sei que tem lá embaixo perigo. Fica tranquilo aí, diaconato. Ninguém vai precisar se jogar aqui para me salvar, não. Aí eles andavam. Aí a nuvem parava. Aí eles ficavam paradinhos assim. Tinha dia que ficava 3 dias parado. Não, eu tenho que o quê? Tem que ser direcionado por Ele. Poxa, pastor, parece que não acontece. Não acontece, porque você não ouve a voz de Deus. Você não deixa Ele te direcionar. Segunda bênção para famílias apegadas a Deus é ter a direção de Deus. É saber que até no deserto Ele prepara rios e mananciais para que a gente não morra de sede, para que a gente não seja atacado pelas bestas feras do deserto, nem por salteadores.
Há uma direção para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, para o seu chamado. Mas você pode aceitar Ele te direcionar? Eu tenho um estudo que eu aprendi com o pastor Daniel, da pastora Marisa, o Nacional de Casais, superintendente em Taquaritinga, que fala que um líder precisa ser FED. O que é isso, pastor? Fiel, estável, disponível e ensinável. Se você não for assim, Deus não vai direcionar a sua vida, e você vai continuar batendo contra a parede. Está na hora de parar de dar murro em ponta de faca e deixar Deus direcionar sua vida. Terceira bênção de uma família apegada a Deus. Salmo 23. Alguém corre lá para mim, verso 1, 2 e 3. Como o tempo passa rápido, gente. O tempo já foi. Quem encontrou, por favor. Equipe da mídia, eu quero pedir perdão para vocês que eu não entreguei meus textos antes de pregar para vocês, tá? Se um dia eu voltar a pregar em Mogi Guaçu, eu espero que venha, aí eu vou chegar cedo, bonitinho, entregar para facilitar a vida de vocês, para vocês porem tanto na transmissão como em algum lugar para as pessoas verem. Me perdoe a falha. Não estou acostumado com tanta tecnologia assim, tá? Então me perdoe. Quem encontrou o Salmo 23, leia do verso 1 ao 3 para mim, por gentileza. Está respondido? Para você que está pensando assim, pastor, o senhor não sabe do que eu estou precisando. Eu não sei. Como você não sabe do que eu preciso. Mas sei que Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Quando estamos apegados a Deus, a porta da provisão está escancarada sobre nós. Todas as provisões que você precisa, todas. Irmão, olhe para mim. Em 2020 veio a pandemia, até meio de 2021, quase 2022. Fechou tudo, parou tudo. E chegou um momento que eu vou dizer uma coisa para você, eu entrei em crise. Cabeça. Trabalhava na época com o pastor Ademir, na coordenadoria de casais, nosso coordenador estadual. Ok, sou muito grato pelo tempo que eu pude trabalhar ao lado dele, mesmo à distância, ele em Lorena e eu em Montemor. E querido, eu precisei, mais ainda com a Jô, estar integral na nossa região. Porque meu superintendente tem algumas comorbidades. E eu lembro que ele um dia, como um pai, olhou para mim e disse assim: Carlinho, se segura. Está muito séria a pandemia, se segura, se segura. Eu falei assim: o senhor não pode. E nós precisamos proteger o senhor. Fica tranquilo que a gente não... Falei: pastor, irmão, olha para mim, eu não estou dizendo que eu sou super-herói, super-homem e que a pastora Jô é a Mulher Maravilha, porque não existe Mulher Maravilha, existe mulher de Provérbios 31:10, ela não é maravilha, ela é maravilhosa, são coisas diferentes. Querido, chegou um dia que uma moça muito amiga nossa passou mal e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela não aguentava andar. Colocamos ela no nosso Jojomóvel volume 1, que foi o nosso primeiro carro, o casinho, e depois um dia, se der, eu te conto como foi esse milagre. Colocamos ela no carro, levamos para o hospital, deixamos ela lá, saí correndo, fui fazer um ofício fúnebre dentro na nossa igreja sede, de uma pessoa da igreja sede, e aí à noite o telefone toca, ela diz assim: Jô, onde você está? Estou em casa com o pastor Carlinhos. Jô, eu estou internado, eu estou com Covid. E vocês me carregaram dentro do carro, vocês me pegaram para pôr dentro do hospital. Jô do céu. A Jô só falou para ela assim: fique em paz, vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. Irmão, Deus proveu saúde,
para a minha vida e para minha esposa, para a vida da minha esposa, todo o período de pandemia. E nós não ficamos brincando com o perigo, não. O último susto que nós passamos foi em 2021. O meu pai ser acometido de Covid e ficar 4 dias internado. E eu ter que ficar trancado de quarentena, eu e a Jô, dentro da casa da minha mãe com a minha mãe. Porque minha irmã caçula não podia vir socorrer minha mãe por causa da neném recém-nascida. E olhe para mim. Deus proveu o livramento e a saúde. Deus supriu todas as necessidades. Irmão, olhe para mim. Você precisa entender que o Senhor é o teu pastor e não há de te faltar nada. Não vai faltar luta, mas não vai faltar vitória. Não vai faltar afronta do inimigo, mas não vai faltar dupla honra, porque Deus, Ele faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. O que você precisa nessa manhã? De uma direção? De uma provisão de porta aberta? De um livramento? Fique de pé, eu quero orar com você. Pastor, perdão, nem perguntei se pode. Então, num estalo. Equipe de louvor, me ajuda aqui, por favor. Com a pastora Jô. Alguma música que vocês conheçam de família, tipo Família de Braço da Graça, tipo aquela do André Valadão, Quero consagrar meu lar a ti. Eu quero que você procure as pessoas da sua família e vá perto delas. Lógico, exceto se teus filhos estão na escolinha ou no cultinho, mas todo da tua família que está perto, vai perto, dá a mão, se puder abraça. Se havia alguma brecha que tua família não estava pegada a Deus, nós vamos quebrar isso agora, no nome de Jesus. E você mesmo. Pastor, o senhor falou da sua família como se ela fosse perfeita. Não é. Não deu tempo de te contar que nós passamos 15 anos orando para o meu pai se libertar das bebidas. Sabia? Não deu tempo de contar que minha irmã caçula com 8 anos tentou o suicídio porque não aguentava mais ver a mãe apanhando. Mas não deu mais dá tempo de te contar que não há nenhuma sequela do passado, porque o passado foi jogado no mar do esquecimento. Dá tempo de dizer que Deus tem nos sustentado até hoje. E nunca é tarde para pedir perdão. Olhe para mim, você que é filho. Teve um período que eu tive uma discussão muito triste com meu pai, já crente, ele e eu pastor. E eu cheguei ao ponto de, por conhecer um pouquinho só da Bíblia, usar a Bíblia. Porque ele virou para mim e falou, a Bíblia manda honrar pai e mãe. Eu virei e falei assim, a Bíblia também diz que o pai não deve provocar a ira do seu filho. Para tu ver como eu não sou boa coisa não, irmão. Eu tenho meus dias mal. Saí de casa, birradinho. Eu ainda era solteiro. Saí birradinho, pisando duro. Eu ia tocar e pregar naquele dia. Toquei, preguei, Deus me usou. Quando eu desci do altar, falei com umas pessoas e saí, que eu precisava lavar o rosto, tomar água, ir ao banheiro. Quando eu fechei a porta do banheiro, o Espírito Santo disse assim, primeira e última vez que você sobe no altar e eu te uso e você brigado com seu pai. Se arrepende e vai pedir perdão para ele. Irmão, era um final de semana prolongado de carnaval. De 5 dias do carnaval, eu tinha 8 agendas para pregar. Porque na época eu não era pastor titular. Então dava para fazer essas coisas. Dava para pregar 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite e em vigília. Era essa a rotina daquele fim de semana. Mudei o itinerário da equipe que estava comigo, da banda que eu tocava, para voltar na casa dos meus pais, porque de lá eu ia pegar a estrada. Meu pai dormindo, eu entrei com tudo, acordei ele. O que foi? Olhei para ele e disse assim, na beira da cama, por favor, me perdoa e abençoa a minha vida, porque eu tenho um final de semana inteiro para ministrar. E a bênção vem da cabeça, o meu cabeça é o Senhor. Não, está tudo bem. Eu falei, não está bem não, me abraça e me perdoa e me abençoa, senão eu não vou.
Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você que é filho tem que pedir perdão, peça. Se você que é mãe ou pai tem que pedir, peça. Não deixe o diabo roubar o que é teu. A tua família ser apegada a Deus. Fecha os olhos enquanto eles fazem meio tom. Eu quero orar com você. Você que está com o teu familiar perto, vá até ele. Vamos orar juntos. Soberano Deus e Pai que estás no céu, eu quero apresentar a Deus cada família aqui presente. Deus, olha para cada um de nós que estamos aqui. Deus, nós precisamos da tua misericórdia, da tua bondade. Nós precisamos do teu perdão. Deus, Josué, num momento de decisão, ele convoca o povo para dizer que tem que se apegar ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de tantas polaridades, Deus, mas como igreja nós decidimos nos apegar ao Senhor. E por isso nós rogamos a bênção da direção, da proteção sobre essa família e da provisão. Deus, existem pessoas aqui com questões para resolver ao longo da semana. Deus, direciona pelo teu Espírito Santo, revela o oculto e o escondido, porque o Senhor sabe o que mora em trevas, porque com o Senhor mora a luz. Então, em nome de Jesus, agora, dá discernimento a essa pessoa, Senhor, dá discernimento de tudo, e em nada permita ela ser discernida, para que ela tenha sabedoria do alto, para tomar a decisão e a direção certa. Oh Espírito Santo, visita cada coração. Deus, eu olho para esse pai de família, para essa mãe de família nessa manhã, Deus, que precisa de um livramento. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra, Senhor, dessa má companhia. Livra dessa má influência. Livra desses maus pensamentos. Espírito Santo de Deus, Deus, age com o teu poder. Deus, traga a memória desse coração as tuas promessas. Como dizem Lamentações, traga a memória aquilo que dá esperança. Faz-se lembrar de todas as promessas do Senhor. Deus, existem pessoas que precisam de uma provisão, Senhor, na área profissional, na saúde, no emprego. Deus, move, Deus, começa a liberar as janelas do céu, começa a liberar as provisões, Deus, em nome de Jesus. Revela os tesouros escondidos. Deus, guarda essas famílias debaixo da tua poderosa mão. Nos ajuda a estar apegado ao Senhor nos dias difíceis, e não se esquecer do Senhor nos dias bons. Abençoa cada lar, cada casa, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Erga sua voz e cante conosco. Somos corpo, somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido precioso irmão, precioso és para mim, querido. querido irmão, eu preciso de ti, Querido, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. olhe para mim. Nenhum sucesso, querido, justifica a perca da família. Olhe para mim. Antes de eu ser, entre aspas, bom para a igreja que eu sou pastor, para a coordenadoria estadual, para os meus amigos,
Eu preciso ser bom para minha família, para minha esposa, para os meus pais, para o meu sogro, para todos que me cercam. Muito obrigado. Sabia disso? Repense e para de dizer que você não tem tempo, porque na verdade você não tem tido prioridade. E aí, não adianta lá na frente chorar. Não adianta. Ah, não adianta. Já foi, passou. Passou. Não deixa passar o bem mais precioso que você tem, além da salvação, sua família. Que Deus abençoe muitíssimo. Obrigado, banda. Foi um prazer ministrar com vocês. Prometo na próxima vez que, além de mandar os textos para a mídia, eu mando para vocês as músicas antes, para não pegar no contrapé assim. E dizer que vocês são muito preciosos, tocam muito bem. E dizer que o baterista que tocou hoje e que tocou sexta-feira é um batera muito seguro e muito educado. E isso é tão bom para a igreja que está ouvindo o som aí embaixo. Porque o que tem de baterista, barulhista, gente... Eu conheço essa raça, é sério. Conheço essa turma aí, eu conheço. Eu já sentei atrás daquele trem ali. Hoje não, Michael, não tenho tempo para isso. Malemar dou aula de vez em quando, em projeto social. Mas parabéns a todos vocês, a igreja, muito querido, muito preciosos. Uma honra estar ministrando nesse altar. Um altar que é referência para o estado de São Paulo, para a igreja quadrangular no Brasil, por tudo que Mogi Guaçu representa, e a memória do nosso querido reverendo Astério, que não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, só uma mensagem, primeira convenção minha da quadrangular que eu fui, 2015, se não me falha a memória, uma mensagem que ele pregou, que falou muito ao meu coração. Que Deus abençoe muitíssimo vocês, recebam o nosso pastor Samuel, que alegria estar aqui, queridos, Deus abençoe vocês, um abraço.